O jogador do Lyon que mais impressiona você? Tolisso. É um ídolo. O capitão do Lyon tem 29 anos, uma Copa do Mundo no currículo, mais de 200 jogos pelo Bayern de Munique e mais de uma década de futebol europeu no corpo. Depois do Lyon bater o Auxerre por 3-2 ontem, Corentin Tolisso foi para o microfone e disse que Endrick fez 90% do gol que colocou o time na frente. 90%, nas palavras do próprio capitão. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai destrinchar o que aconteceu nesse jogo, o que o Tolisso disse palavra por palavra e porque um veterano com esse currículo escolheu o microfone pós-jogo para colocar luz no trabalho de um moleque de 19 anos. Começa agora. O Lyon jogou contra o Auxerre numa partida que tinha peso real na tabela. Não foi passeio. O Auxerre, que acabou de perder sua vaga na Ligue 1, clube em momento delicado, entrou em campo para dificultar, e dificultou. O jogo foi 3-2, e durante um bom trecho do segundo tempo, deu para sentir que o resultado podia escorregar. O Lyon segurou, mas foi um daqueles jogos que envelhece o treinador no banco, e o Endrick esteve no meio disso, de um jeito que o placar final não conta direito. Ele acertou a trave, 2 vezes. A primeira, de canhota, colocado, entrou por dentro da trave e saiu. A segunda, escolheu o canto, botou veneno. Mesma coisa. Em qualquer outro dia com 1 centímetro a mais pra dentro, ele sai com 2 gols num jogo que o Lyon venceu por 1 de diferença. A estatística oficial do jogo não registra nenhum gol do brasileiro. O campo conta outra história. Mas o lance que o Tolisso foi destacar não foi nenhum dos 2 chutes na trave. Foi uma recuperação de bola que pouquíssimos atacantes do mundo fazem do jeito que o Endrick fez. Uma situação onde ele foi buscar a bola longe da área no meio-campo, numa disputa que atacante nenhum, com medo de se machucar antes da Copa do Mundo entraria. O Endrick entrou, recuperou. O passe que deu desestruturou a defesa do Auxerre inteira, e o Tolisso chegou para completar. Aí o capitão foi pro microfone e disse exatamente isso, que o Endrick tinha feito 90% daquele gol com aquele trabalho de recuperação, que é fácil parabenizar quem marca, mas que quem faz o trabalho que ninguém vê também merece ser reconhecido. Tolisso disse isso sobre um jogador de 19 anos, sobre alguém que chegou ao clube em janeiro sem nunca ter jogado uma temporada completa num grande campeonato europeu, sobre o garoto que o Real Madrid achou que merecia 22 minutos em 4 meses de Bernabéu. Isso não é protocolo de vestiário. Protocolo de vestiário é falar que foi um jogo difícil, que a equipe se entregou e que agora foco no próximo. O que o Tolisso fez foi diferente. Ele usou os minutos mais assistidos da noite para dizer que o brasileiro que todo mundo estava esperando, que ficasse deslumbrado chegando na Europa, estava na verdade fazendo o trabalho sujo que os veteranos fazem. Isso muda o enquadramento do Endrick dentro do clube e muda a narrativa da imprensa francesa sobre ele. Me conta nos comentários, você esperava que o Endrick tivesse esse impacto assim no Lyon tão rápido? Ou achou que ia demorar mais para ele engatar? Quero ler a torcida brasileira respondendo. Para entender o tamanho do que o Tolisso disse, você precisa entender quem é o Tolisso dentro daquele vestiário. Ele é filho da base do Lyon, saiu do clube em 2017 para ir para o Bayern de Munique por 41 milhões de euros. Na época, um valor alto para um meio-campista da sua faixa etária. Ficou 6 anos em Munique, ganhou tudo que tinha para ganhar na Bundesliga, jogou Champions regularmente, voltou ao Lyon em 2022, porque quis voltar. Não foi por dinheiro, foi porque Lyon é a casa dele. Hoje, ele é o capitão do elenco masculino, o líder do vestuário. O cara que a comissão técnica olha quando precisa que alguém fale com o grupo nos momentos difíceis. Quando ele vai pro microfone, o clube inteiro ouve, a imprensa ouve, os torcedores ouvem. E o que ele escolheu falar foi sobre o Endrick, num jogo em que ele próprio estava a um gol de igualar o seu recorde pessoal de 14 gols numa temporada, com 13 já marcados, com as câmeras focadas nele por isso, o Tolisso virou o assunto para falar de outro jogador. Isso é liderança de verdade, e o Endrick tá dentro de um grupo que tem isso. Agora vamos ao contexto que conecta tudo. Quando o Endrick chegou ao Lyon em janeiro, a Ligue 1 francesa recebeu a notícia com curiosidade moderada. Um jovem cedido pelo Real Madrid, sem experiência regular em Liga Europeia, chegando para reforçar um time que precisava de impulso na segunda metade da temporada. Tinha otimismo, claro, porque o nome do Endrick já circulava nos radares europeus desde o Palmeiras, mas não tinha certeza de nada. A estreia foi contra o Lille. Ele fez o gol da vitória. A imprensa começou a prestar atenção. O terceiro jogo foi contra o Metz. Ele marcou 3 vezes, hat-trick. A imprensa francesa parou o que estava fazendo. Daí pra frente, o Endrick foi construindo partida a partida o que está sendo hoje. 7 gols e 7 assistências em 16 partidas. Uma participação direta em gol por jogo, em média.
Com 19 anos, em competição adulta, num país onde ele nunca tinha jogado antes, num clube que não é o dele por transferência e onde todo mundo sabia que ele estava de passagem. Esse número de 7 gols e 7 assistências importa mais do que parece, porque não é só quantidade, é o momento em que esses gols e assistências saíram. A assistência para o gol do Tolisso ontem, num jogo de 3-2 que o Lyon precisava ganhar. O gol e a assistência contra o PSG, campeão da Champions, que fez Luiz Henrique ir para a coletiva e comparar o moleque com Ronaldo Fenômeno. Gol e assistência não na partida fácil, na difícil. O Endrick não está marcando contra os últimos da tabela e some nos jogos que importam. Está marcando exatamente quando o Lyon precisa que alguém apareça. Inscreve no canal, porque o verão vai ser intenso. A janela de transferências, a decisão do futuro do Endrick e a Copa do Mundo com o Brasil de Ancelotti, tudo acontece nos próximos 2 meses. A gente cobre cada passo. Agora vamos falar do Real Madrid, porque essa história não termina em Lyon. O Paulo Fonseca pediu formalmente à diretoria do clube para ampliar a sessão do Endrick, o treinador que trabalha com ele todo dia, que viu de dentro o que esse garoto é capaz quando tem espaço e confiança, foi pessoalmente pedir mais tempo. O Real Madrid disse não. Não porque o Endrick não está rendendo. 22 minutos em 4 meses foi o rendimento no Bernabéu. 7 gols e 7 assistências é o rendimento em Lyon. A diferença não está no jogador, está no ambiente. O Real Madrid disse não porque o contrato existe e porque o plano era o Endrick voltar no verão para ser a opção de rotação atrás do Mbappé, para ser o substituto do francês quando o francês precisar descansar. Um papel importante, disseram. Protagonismo real, prometeram. O Endrick respondeu antes mesmo de precisar dizer uma palavra num microfone. Respondeu no campo do PSG com gol e assistência. Respondeu em Lyon com 7 gols e 7 assistências. E o capitão do clube declarando que ele fez 90% do gol mais importante do jogo. Alguém que faz isso num clube onde está de passagem, de empréstimo, sabendo que vai embora no verão, vai voltar para o Bernabéu para ficar feliz sendo o segundo do Mbappé? A resposta dele já foi dada. Ele disse que não volta enquanto o francês estiver lá. Tarde demais foi o que mandou de recado quando o Mbappé tentou se aproximar. O Real Madrid tem um problema que criou com as próprias mãos. Pagou uma fortuna por um dos maiores talentos jovens do mundo. Colocou esse talento no banco por 4 meses. Cedeu para o Lyon em janeiro. E agora o Lyon quer comprar. O PSG monitora. O Arsenal está interessado. E o Endrick não quer voltar. Para onde ele vai? Isso a gente vai saber no verão. Mas o que a gente já sabe hoje é que qualquer clube que pagar o que o Madrid pedir vai receber um jogador que chegou à Europa, destruído de confiança, se reconstruiu completamente em 4 meses de Ligue 1 e chegará ao seu próximo clube com a maturidade de quem passou pelo fundo e voltou do outro lado mais forte. Isso tem valor que não cabe numa planilha de transferência. Agora tem um detalhe do jogo de ontem que eu não quero deixar passar porque diz algo sobre quem é o Endrick fora do campo. Quando ele entrou e beijou o escudo do Lyon na comemoração, aquilo não foi gesto automático de jogador que faz isso em todo clube que passa. Foi um jogador que em menos de 4 meses entendeu o que aquele escudo representa para ele nesse momento da carreira. O Lyon não é o clube dos sonhos de infância, mas é o clube que abriu a porta quando o maior clube do mundo a fechou. É o Tolisso indo pro microfone dizer que ele fez 90% do gol. É o Paulo Fonseca construindo um ambiente onde um moleque de 19 anos se sente jogador de verdade em vez de ativo a ser gerenciado. Esse deu tudo e pediu atenção para falar de um jogador ucraniano do elenco. Explicou que aquele dia havia sido um dos maiores ataques russos à Ucrânia em semanas. Que é impossível de mencionar o que um jogador ucraniano sente quando veste a camisa e vai para campo sabendo o que está acontecendo no país dele, e que o fato desse jogador ter entrado e feito um grande jogo naquele contexto merecia atenção. Em coletiva pós-jogo, depois de vitória importante na briga por Champions, o treinador parou para humanizar um atleta num contexto de guerra. Isso não é protocolo, isso é o tipo de ambiente que um treinador constrói quando quer que os jogadores deem o que tem de melhor. O Endrick está nesse ambiente e está entregando exatamente isso. Agora vamos ao que vem. O Lyon tem 3 jogos pela frente nessa temporada. Os próximos resultados vão definir se o clube entra na Champions ou na Conference League na próxima temporada.
É uma diferença de dezenas de milhões de euros e de prestígio que afeta todo o planejamento do elenco. O Endrick vai estar em campo, e o que ele fizer nesses 3 jogos vai pesar em tudo que vem depois, no valor de mercado, na negociação do seu futuro, na convocação final do Ancelotti para a Copa do Mundo. E aqui chegamos na questão que o torcedor brasileiro mais quer responder nesse momento. O Brasil de Ancelotti vai à Copa do Mundo com Endrick ou com João Pedro como 9 titular. João Pedro fez uma boa temporada no Brighton. É um centroavante mais físico, mais de referência, com um estilo diferente do Endrick. A seleção de Ancelotti vai precisar decidir qual dos dois perfis serve melhor para o projeto do Mundial. O Endrick defende o seu caso em campo toda semana, com gol, com assistência, com recuperação de bola, que o capitão do Lyon chama de 90% do gol. Com beijo no escudo de clube que não é o seu de transferência, mas que foi o clube que o fez se reencontrar como jogador. Me conta nos comentários. Na sua escalação, quem começa como o 9 do Brasil na Copa do Mundo? Endrick ou João Pedro? Esse debate, o Ancelotti vai ter que resolver, e a torcida já tem opinião formada. O Tolisso terminou a entrevista de ontem com 13 gols na temporada, um a menos do que o recorde pessoal dele, 14, que marcou em 2017, antes de ir para o Bayern. Disse que vai tentar bater esse recorde nos jogos que restam. E no mesmo fôlego, com as câmeras focadas nele por causa desse número pessoal, escolheu falar sobre o trabalho do Endrick. Isso fica. A gente não esquece quando um veterano usa o microfone para valorizar quem merece em vez de se promover. Tolisso é o capitão do Lyon por razões que aparecem nesse tipo de momento. E o Endrick está dentro desse vestiário aprendendo o que é liderança de verdade enquanto o mundo debate o seu futuro. 22 minutos no Bernabéu, 7 gols e 7 assistências no Lyon. A trave 2 vezes ontem. O beijo no escudo. O capitão do Lyon dizendo que ele fez 90% do gol mais importante da noite. Esse é o Endrick de 19 anos. O que o Real Madrid achou que merecia 22 minutos? Deixa nos comentários uma coisa. Se você fosse o Ancelotti, você convocaria o Endrick como titular ou como opção pelo banco na Copa? Quero ver a opinião da torcida, porque essa decisão vem aí. O jogador do Lyon que mais impressiona você? Tolisso. É um ídolo.